Tudo bom, Xará? Tô por aqui também. Boa Fala, noite, pessoal. meu xará. Como é que Estamos tá, meu amigão? começando mais uma live aí, né, do Bet. É isso aí, vamos iniciar mais uma live com a Hipossionivete aí, falando sobre endoscopia digestiva, respiratória e otológica hoje, com a presença ilustre aí do nosso querido amigo meu xará Pedro Paulo. Vamos ter também a presença ilustre também do Dr. Renato Leite Leonardo E e a também Luísa, da ó, a doutora Luísa já está aqui com a Luísa. gente. E ó, já vi que tem gente aqui com conhecido, a Bruninha, né, que a Bruninha está famosa agora. A Bruna está comandando lá o Impulsionadores da VET, já fez a É. chamada para a gente hoje. Olha, quem está aqui, que eu vi que entrou, foi a Carlinha, indo VET. Carlinha tá dando show na endoscopia digestória, agora tá indo pro respiratório, tô acompanhando a Carlinha. Calil, Boa, ótimo cara. cirurgião para ser com a gente, entre outros aí que já Melissa entraram, aí Tiagão, também. um abraço a todos. Ó, Luísa já tá aqui com a Oi, gente. pessoal. Boa noite a todo Oi, mundo. Lu. Seja Como bem-vinda. estão? Tava aí apanhando um Então, pouco, agora acho que porque melhorou a luz tô assim. virando a tia da tecnologia agora, sabe? Não sei como é que tá o Instagram. O Renatinho logo entra aí. Olha aí, o Augusto tá aí com a gente. Augusto faz muito tempo que não Augusto, dava um Diego, alô, professor Alisson. Augusto. Boa noite, Valeu, pessoal. Calil. Que bom aí estar aí com a gente. Mari, A live vai ser bem legal. Mari Essa, participou essa, comigo. essa live geralmente ela é um pouquinho mais longa, porque o papo é bem divertido, né? Pode às vezes até não dar tanta gente, mas a diversão sempre é garantida aqui. Então, esse papo bem descontraído. A gente já teve uma live aqui que está no YouTube com o professor André Galvão, fera da nefrologia. Olha o Caio, grande abraço, Caio. Caio foi nosso Olha o Neemias aí. residente. Boa Esse é o noite, cara Neemias. Caio, lembra do Caio? Betão, ó, esse é o cara da anestesia também. E a gente teve uma segunda live com o professor Daniel Paulino Júnior, o Cardio Bozo. O Bozo fez a live lançamento do curso de cardiologia. Tanto o curso quanto a live ainda estão disponíveis, hein? Quem tem interesse na área. E o de nefro também, ó. Eu lembrei que o Caio deu um alô aqui com a gente na live. Caio, tu que gosta de nefro, tem lá no Impulsione esse curso. Eu fiz uma participação de um módulo na parte de endoscopia e videocirurgia do urinário, mais a parte clínica, bem longa com o professor André Galvão. Muita coisa bacana que ele apresentou. André tem residência, mestrado, doutorado na clínica, nefro e uro. Minha esposa entrou para dar um alô lá. Levou os meninos porque eles queriam participar da live. Vocês viram Pois que é, eles a mandaram o último Mariana. recado. Mariana e Vicente queriam vir para a live. Aqui, ó, aproveitando, tem uma moça que veio para a live, que está aqui em casa. Ela veio aqui no pé. Lembra o Thiago? Quem que você trouxe pra live aí, cara? Estou aqui que veio para a live. Quem é esse? Quem que é esse aí? É novo na família? Agora. É Essa novo esse, né? é a Diana de Temícera, segundo a Mariana. É a Mulher Maravilha. É a Ah, Diana. Uma budoguinha. Esse é novo na família, Budoguinha, xará? essa budoguinha aqui é tua conterrânea, Bulldog Campeiro, aquela raça brasileira do o pessoal tem bastante lá no Rio Grande do Sul. É um Bulldog que respira esse aqui. Esse não vai precisar fazer staff-leque. Esse não vai ser nem paciente meu, nem do Renatinho. É, o pessoal tem falado bem dessa raça aí, né? Cara, respira, corre bem, é bem bacana. Daí tem um rapaz, eu tava conversando, ele me ofereceu, eu falei, vou trazer. Foi nessa vinda agora de São Paulo, veio de avião comigo. Eu peguei em Brasília. Que legal. Bela raça. Quem que é o criador dele, tu sabe? É o Fernando Starri, de Molosso de Jerivá, o nome do canil. E é muito bacana, viu? É até legal que tem a ver com o que a gente vai falar aqui das endoscopias, né? Principalmente o Renatinho. Tem que mandar uma mensagem pro Renatinho, hein? Que o Renatinho
É ruim de relógio. Deve estar terminando uma... Ele vai entrar do bloco cirúrgico, que ele ia entrar em procedimento pra caramba hoje. Já aproveitando, né? Os nossos pacientes da parte de respiratório, o que a gente mais tem pego são os braquicefálicos, né? Ou bulldog inglês, bulldog francês, ou a gente precisa fazer as avaliações de rino, laringo, traqueia, mas também digestório, né? Tem muita coisa, rapaz, os bichinhos vêm com o kit completo, necessidade de diagnóstico endoscópico e tratamento. E não só os cãozinhos, né? Mas também os gatinhos braquicefálicos, né? Mas aqui, olha, a nossa rotina... Eu acho bem legal. Desculpa, professor, eu te interrompi. Não, é tranquilo, e pode ir cortando, Lu. Não, o que eu acho legal de estudos recentes que tem mostrado pra gente que muita gente associa, né, o braquicefálico a problema respiratório. É braque respiratório. E já tem muita evidência demonstrando as afecções não só de respiratório, mas de trato gastrointestinal no geral, né? Associados à raça, principalmente do bulldog, francês, inglês, e que às vezes passa até batido. E algo que a gente vai falar disso. Olha quem chegou, o fera, Renatinho tá aí com a gente já. Ele, Renato, pode dar um background muito excelente sobre isso, que é sobre o planejamento, né, do braquicefálico, não só no sentido da gente fazer a rinoplastia e Staphyleck. Eita, cadê o Renato? Ei, Renato, agora. E aí? Eu sou de um suspense para entrar. Até parece. Seja bem-vindo, doutor Renato. E aí? Tudo certo? Maravilha. Renatinho. Aí, ó, quarteto fantástico feito agora, né? Tem que fazer a foto aqui. Essa eu já vou guardar. Já tô fazendo meus prints aqui também. Ixi, o professor travou. Travou. Bom, maravilha. Oi. Ah, voltou. A internet ficou de mal. Mas aí, no completo o que tu estava dizendo aí. Ah, então, eu tô falando aqui, Renatinho, inclusive até bem tua área, né? Da importância da avaliação dos cães braquicefálicos, não só para a questão de rinoplastia e Staphyleck, né? Que deve ser realizado um exame completo de trato respiratório desses animais. E aí, você pode dar uma abordagem legal, né? Falando sobre. Olha aí, Renatinho, que veio comigo mesmo. Foi esse que você foi lá capturar lá? Foi. Agora de semana? Já conquistou a casa. Já não estou precisando dormir fora de casa. A Ed já gosta dela. Queria ter visto a Ed quando chegou. Rapaz, o negócio foi meio tenso. Agora está tudo resolvido. Fez o papel dela. E a Mariana adora ela. Mas sim, gente, a turma que está entrando aí com a gente, até mandei pro pessoal do Canil lá, do Molosso, Fernando, gente boníssima, cara, fez um atendimento, conversou comigo para a gente trazer essa mocinha. Mas falando dos braquicefálicos, né, que eles têm tanta necessidade, tanto do respiratório quanto do digestório, né, para a turma da veterinária que está entrando, que não está habituada com a endoscopia. A endoscopia é um recurso diagnóstico que na medicina é muito utilizado, né? Quando tem gastrite, diferente da veterinária, que o pessoal ainda insiste em tentar fazer ultrassom para tentar fechar um diagnóstico, é o diagnóstico diferencial e ouro é a endoscopia. É um procedimento que não é invasivo, então é pela boca. Tem gente, porque vai ficar doendo a garganta. Cara, não dói nada a endoscopia. Quem já precisou ser o paciente, eu fiz uma recente, os vídeos estão salvos, porque o midazolam me deixa bem enlouquecido, mas ainda só pode ver no celular, que não compartilho, que senão daqui a pouco eu viro meme. Mas falando da endoscopia, né, para os nossos pacientes, gente, é um recurso. Você entra com uma câmera para olhar esôfago, estômago, intestino,
quando a gente consegue fazer pelo trato digestório, tem a necessidade também os animais com diarreias, principalmente crônicas, as colonoscopias e do trato respiratório, que eu não vou falar muito, senão eu fico fazendo monólogo, deixar para o Renatinho falar o que dá para fazer de avaliação do trato respiratório. Hoje o Renatinho fez vários treinamentos, o que há anos atrás eu fiz no digestório, hoje ele está fazendo no otorrinolaringologia, que na medicina veterinária a gente ainda é muito incipiente desse conhecimento, porque a nossa área, os nossos endoscópios, na verdade, para avaliação dessas áreas, agora que estão ficando um valor mais acessível, que era aqueles endoscópios fininhos. Tem uns que só o Renatinho tem, aquele de uma fibra. Quanto é que é a espessura daquele, né? O Pedrão mediu da outra vez. Quanto era, Pedrão? 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro. Só o Renatinho que tem aquele lá. Mas fala aí, Renatinho. Conta aí o que dá para avaliar nessa endoscopia do trato respiratório. Fala, gente. Então, boa noite, né? Cheguei um pouco atrasado aí. Então, mas aí pegando o gancho que a Lu falou, que eu vi ela mais ou menos falando sobre os braquicefálicos, né? E é bem isso que ela falou. O que acontece é que muitas vezes a gente fala, né? A Lu estava falando de estafilectomia, rinoplastia e tudo mais. E aí, quando a gente fala, pô, tudo bem, vai fazer uma rinoplastia, uma estafilectomia, isso falando nessa questão do trato respiratório superior. E aí você pergunta, mas e aí, já tem, né, uma rinoscopia? Aí já falando um pouquinho mais inferior, já tem uma laringotraqueobroncoscopia, e muitas vezes o pessoal não, assim, não é que não sabe, ou talvez não saiba, né? Mas eles questionam, mas pra quê? Se a gente quer fazer só a cirurgia do palato, a gente quer só abrir a narininha do bicho, e aí às vezes falta aquela informação básica, né? Que a gente, falando da síndrome do braquicefálico, ela tem uma evolução. E a gente justamente faz a laringotraqueobroncoscopia e a rinoscopia justamente para ou confirmar a evolução do quadro, isso quando a gente fala que o ideal é operar esses animais até 2 anos, ou até mesmo para descartar outras coisas, como por exemplo cornetos aberrantes nas narinas, que também é necessário ser corrigido. Então, assim, muitas vezes o pessoal fala, mas pra quê? Vai encarecer e tudo mais. Só que a gente faz lá, de repente, a estafilectomia, faz a rinoplastia, e o animal, por minimamente ele que fique aquele ronquinho, por minimamente que fique aquele ruído, né, respiratório, o tutor pode não ficar satisfeito. Porque muitas vezes o que de repente é satisfatório pra gente, não é satisfatório pro tutor. Então, se a gente pega, por exemplo, uma evolução da síndrome do braquicefálico, sei lá, um início de colapso de laringe, ou um colapso de traqueia, ou que seja um colapso de brônquio. E pra gente, a gente pensa que, pô, tudo bem, o animal vai um pug de 5 anos que melhora muito a respiração, mas ele ainda continua com algum ruído, pra gente, a gente pensa que a partir desse momento é um estadiamento do quadro. Então a gente sabe que vai evoluir, mas a gente quer evoluir em quanto tempo? Se a gente não corrigir, vai evoluir em 2 anos. Será que se a gente corrigir, a gente não consegue estadiar isso e permitir que esse animal tenha uma evolução gradativa em 5, 6, 7 anos, né? Então, muitas vezes aí o animal sai da cirurgia com aquele ronquinho mínimo e fala, pô, mas vocês não falaram que o bichinho não ia mais roncar? Vocês não falaram que o animal ia... Só que ele já tem uma evolução. E é isso que a laringotraqueobroncoscopia, é isso que a rinoscopia vai trazer de informação para que a gente possa também argumentar com os tutores. E que a gente também seja preparado para o futuro. Porque a gente sabe que quando já tem, né, o start, o gatilho da síndrome do braquicefálico, a gente sabe que é questão de tempo para ele começar a evoluir. E não é uma regra que vai evoluir da noite para o dia. Mas também não é uma regra dizer que vamos corrigir 100% do mais e o animal não vai ter mais nada. Então, assim, essas informações, quando a gente fala dos procedimentos respiratórios, que também são importantes que a gente passe para o veterinário, ou chegue para o tutor de uma forma muito esclarecida, uma forma muito clara. E esse, está falando de uma parte só da parte dos procedimentos, desde diagnóstico a intervencionista do trato respiratório. Isso a gente a gente pode passar a noite discutindo aqui diversas coisas, sabe?
Eu acho muito importante falar também, Renato, da transparência, né, que a gente passa para o tutor sobre esses exames, o que algumas coisas eu vejo como propaganda, é prolongamento de palato, o narizinho muito estreito, então a gente corrigindo isso, o animal vai respirar normal, como você mesmo mencionou. E a importância da ferramenta da endoscopia respiratória, de identificar por exemplo, se um animal está com colabamento brônquico, né, e isso vai evoluindo com o tempo, qual que é a minha posição frente ao tutor que eu fiz uma propaganda, olha, seu animal está operado agora 100%, está respirando, e esse animal começa a ter uma piora no quadro respiratório dele, né? Então, eu acho que mesmo sendo diagnóstico e não intervencionista, a gente precisa ter essa transparência de passar, de fato, um relatório completo sobre a afecção daquele animal, né? Não só fazer um procedimento estético ali. Exatamente. Que essa questão da rinoplastia também, dependendo de como a gente aborda, ela é polêmica, porque muitas vezes chega para mim assim, eu digo para vocês com toda a franqueza do mundo, eu chego a perder procedimento, porque às vezes o colega acha que eu estou querendo empurrar um procedimento a mais, seja de diagnóstico, seja de intervenção. E aí é que entra a grande questão que você falou, né, Lu, da transparência, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro, óbvio, é o nosso trabalho. A gente está também aqui para informar, a gente está também como técnicos, né, como profissionais da área e capacitados para informar a melhor conduta possível. Então, muitas vezes, por exemplo, a rinoplastia, o nome fala plastia, né, plástica, estética. Talvez até a gente aplique de uma forma meio errada na veterinária, porque ora pode ser sim estético, plastia, mas ora também é funcional. Só que não adianta nada você, de repente, fazer um procedimento que sim, pode ter um caráter estético, mas também funcional, se outras questões não sejam corrigidas. Né? E aí entra essa questão da transparência, que muita gente quer ser muito transparente e pode parecer que a gente está empurrando procedimento, enfim. E não é bem assim, sabe? E aí falta informação, falta capacitação, que é o que a gente está querendo oferecer com o curso, né? Que não é simplesmente fazer o curso, trazer a galera, botar um endoscópio lá e acabou. Não, é capacitar para entender o porquê que você está aprendendo a fazer aquela laringotraqueobroncoscopia. Capacitar e para você entender o porquê que você está fazendo uma rinoscopia. Porque pegar um tubo rígido, enfiar na fuça do bicho, é fácil. Pega um cadáver lá, um tubinho de ferro qualquer e vai treinando. Fazer uma laringotraqueobroncoscopia, pega um cadáver, é fácil, mas e aí? Qual é a finalidade? Então, isso tudo parte da capacitação. E quando você se capacita, você acaba conseguindo esclarecer e ser o mais claro possível para o nosso colega, que às vezes não é nem porque ele não é capacitado ou para aquela área ele não é capacitado. Talvez a área dele é uro, não é respiratório. E a gente possa esclarecer para ele levar até o tutor. Ó, o motivo de você fazer uma traqueobroncoscopia é por isso, a rinoscopia é por aquilo, e assim vai. Diga, Pedro, desculpa. Não, imagina, é justamente aí esse ponto onde a gente entra também na parte comercial, né? Então não adianta a gente saber o que precisa ser feito se a gente não sabe vender esse serviço. Então entra onde a gente também, no curso, a gente vai conseguir também abordar a questão de argumentação de como oferecer esse serviço. Para que não caia justamente nessa questão de o cliente achar que a gente está empurrando exame, entendeu? Para fazer ou ganhar dinheiro em cima de um procedimento que deveria ser o correto, como deveria ser feito. Então, como a gente vai abordar, né, esse trabalho que a gente vai fazer, esse diagnóstico que a gente vai fazer, ou então essa intervenção que talvez seja necessária, é muito importante essa abordagem com o tutor, com o veterinário que de repente está solicitando o nosso exame, já que a gente faz volante, ou então o próprio veterinário que gera a própria demanda dele, né? Então, ele tem na clínica dele lá, ele vai fazer o serviço, né, e ele que vai gerar a demanda. Então, como ele vai abordar esse tutor para ele poder oferecer
o diagnóstico correto, né? As ferramentas que a gente tem e o porquê que a gente precisa fazer, né? Para que o tutor não pense que você está empurrando o exame, né? Que você quer tirar o dinheiro desse tutor, coisas desse tipo. Então é muito importante a questão da abordagem, né? Algo que o Xará menciona, para ver como o nosso trabalho ele todo é interligado, né? A questão, principalmente, da gente vender o serviço, né? A gente está trabalhando, vendendo qualidade de vida para os nossos pacientes. É essa a nossa função. Então, vender qualidade de vida. Quando o Renatinho fala aqui da rinoplastia, né? Para a gente na humano, quando a gente pensa em humanos, né? Rinoplastia, no caso o meu narigão aqui, seria para, teoricamente, fazer um nariz mais bonito, entre aspas. No caso, gente, se a gente for pensar, hoje eu tenho um desvio de septo. O Renatinho fez a cirurgia agora, deixou o nariz do mesmo jeito, né, Renatinho? Não mexeu em nada, mas respira bem. Então, para ver, gente, a plastia necessariamente não é simplesmente estético. Até porque, brincadeiras à parte, os bulldog com a carinha amassada, com o narizinho mais aberto, não fica mais bonito ou mais feio por conta disso. Mas ele quando você facilita a respiração dele pela narina, e aí você facilita em outras regiões dos seios nasais, melhora o palato. Às vezes você evita que lá para frente ele tenha lesões de laringe, de traqueia, porque imagina ele respirando tanto tempo, aquela laringe todo o tempo está forçando, até que uma hora ela vai ficando mole e não consegue respirar tão bem. E aí, falando do comercial, a turma que está assistindo aí a gente, eu vejo que tem muitos alunos aí, a Vitória, o Pedro. Hoje, a gente tem que sempre passar, quando a gente fala que a gente está oferecendo um serviço especializado, que no caso esse da endoscopia, você já está diferenciado no mercado, porque você está oferecendo um serviço que nem todos oferecem, que é a tendência da veterinária, né? Você ter serviços diferenciados. E saber como oferecer esse serviço. Quando a gente fala vender esse serviço, realmente é o termo que o Pedro usa, eu acho muito interessante, porque é o nosso trabalho, o pessoal não tem que achar que a gente, na veterinária, tem que trabalhar e não receber. Não, a gente tem que receber o trabalho que a gente gasta muito para se formar, gasta muito para comprar os equipamentos, então, para oferecer o serviço, claro que tem que receber, isso é básico. Qualquer profissão é nessa situação que funciona. E aí, só uma pausa para fazer um comentário aqui com a entrada da Giovana, a fera da endoscopia, nossa grande amiga. Um beijão, Gi. Mas sim, gente, dentro do que fala de oferecer esse serviço, é a gente saber oferecer o serviço de forma que você avalie o paciente, você ajuda o colega que está precisando fechar o diagnóstico, passa o laudo e devolve para ele. Então, na verdade, o nosso trabalho, né, de endoscopia é bem interessante. Você pode ter um local fixo que você atende, você pode ser volante. O Xará roda toda a região de interior ali de São Paulo, próximo a Prudente. Vai até por onde ali, Xará, mais ou menos? Prudente, Marília, Araçatuba, Bauru. Um raio de uns 300 quilômetros, mais ou menos. Renatinho atende São Paulo inteira, da região norte à região sul. A agenda já não cabe mais no bolso, tanto procedimento num dia só. A Lu, região de Franca, atendendo também a rotina. Eu sempre falei, né? Quando ela começou, ela falava: será que vai ter rotina? Depois de um tempo a rotina começa a tomar a nossa agenda. Hoje estávamos já me perturbando para voltar para o hospital. Eu estou de férias, né? Mas eu falei: não, calma, espera um pouquinho. Mas isso é importante. A turma que quer entrar nessa área, gente, aprendam que é uma. E o mais bacana, que isso, o nosso serviço é muito, muito, muito divertido. A gente joga um videogame, é feliz e ainda resolve o problema dos nossos pacientes aí.
bem lembrado aqui, ó, o pessoal está perguntando quando é que vai ser o curso, né? A ideia da nossa live, gente, é a gente falar um pouquinho sobre endoscopia e falar sobre o curso. O curso vai ser em São Paulo, capital. Então, a turma aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, vai já reservando. É o mês agora de agosto, data certinho. E assim, esse curso rápido é um curso de um formato que a gente já vem fazendo. O Renatinho entrou nesse recurso agora, mas eu, Xará e a Luísa, a gente já vem trabalhando com esse curso numa metodologia que eu já trabalho há mais de 10 anos e vou aprimorando e vejo que realmente quem sai fazendo. O Xará inicialmente me conheceu dando o curso e aí a gente foi somando as ideias, começando a trabalhar junto, a Luísa, gente. Então, façam porque vale a pena. Além de ser um curso que eu tenho certeza que vão se divertir, porque é muito legal trabalhar com endoscopia. Além do que a gente se diverte no curso e com certeza a gente vê que os alunos se divertem, brincam, a gente faz umas provas lá de desafios nos treinamentos, faz várias atividades que são bem interativas. E geralmente os grupos, a turma se torna bem amigo. Então a gente ainda tem esse grupo de WhatsApp que a gente faz com as turmas, que a gente vai trocando ideia, discutindo sobre os casos clínicos, dando suporte. Então quem entrar nesse curso ainda tem essa vantagem. A gente tem essa grande vantagem da consultoria pós-curso, né? Então, a gente oferece isso com muita dedicação, né? Então, porque a gente sabe que quando a gente vai começar, a gente vai ter muita dúvida, né? Esse curso, né, Xará, a gente vai colocar também intervenções como dilatação esofágica, se a gente pegar uma estenose esofágica. Eu conheço endoscopistas que estão aí fazendo endoscopia há mais de ano e nunca pegou uma estenose esofágica na vida e recentemente pegou, entrou em contato com a gente, sabe, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer, onde eu compro o balão, como é que faz a dilatação. Então, a gente presta todo esse serviço, né, de consultoria pós-curso, né? Então, é uma educação continuada, tá? Então, esse também é um grande diferencial do nosso curso, né? Então, não fica só na venda do curso e tchau, nunca mais a gente vai se encontrar. Né? Então, a gente faz questão de poder dar essa consultoria. Eu acho importante complementar também, mestre, que muita gente, tanto veterinário como alguns tutores, têm a visão da endoscopia como retirada de corpo estranho. Então, o cachorro comeu a unha, a gente vai lá e tira. Sendo que a gente tem o advento do diagnóstico, né, que é importantíssimo, como o professor Pedro Paulo mencionou, que isso na medicina humana é de rotina. Você está passando mal do estômago, vai fazer uma endoscopia. Não, né? Sai tratando as cegas, né? Que é o que a gente faz, às vezes, na veterinária. Quando fala a gente, médico veterinário, né? Muito tempo de corticoide, aí faz outro tipo de medicamento, e aí, por último, que chega na nossa mão, e às vezes até mascar, aplicar, né? O direcionamento do caso. Mas, enfim, é importante mencionar isso, que não é só retirada de corpo estranho, e como você estava falando da estenose esofágica, que a gente consegue sim, por endoscopia, ter a intervenção. Então a gente consegue fazer alguns procedimentos totalmente de forma minimamente invasiva. E isso é muito brilhante, tanto para o tutor ver aquela evolução e aquele conforto que o animal vai ter, né? Sem ter nenhum corte, nenhuma cirurgia, algo mais cruento, né? De mais invasão. E tanto para os veterinários também que forem exercer ou que contratem esse serviço. E isso, com certeza, valoriza e muito a clínica dele, né? O hospital, o que seja. Nosso colega aqui falou. O Neminha fez um comentário aqui, ó, né, que também é um grande endoscopista, né? Esse horizonte do corpo estranho tem que ser expandido, a endoscopia tem muito mais a oferecer. O diagnóstico, né, deveria ser o exame mais rotineiro, né, da endoscopia. Na medicina, né? Igual exatamente na medicina, e coisa que não é o que acontece na nossa prática, né? É muito mais corpo estranho do que diagnóstico.
Então a galera, que nem vocês comentaram aí, a galera vai tratando sintoma, aí quando começa a vomitar sangue, vamos fazer endoscopia, né? E aí pode ser muito tarde, né? Então por isso que a gente tem que fazer, fomentar com essas lives que a gente faz, informação para o público, vídeos que a gente posta, para a gente poder estar informando o tutor. Muitas das vezes é melhor informar o tutor do que o veterinário, né? Porque o tutor vai chegar para o veterinário e vai falar assim, olha, pô, por que você não pediu endoscopia? Aí ele vai falar assim, tá bom, vamos pedir. Né? Muitas vezes chega para mim o tutor pedindo para fazer endoscopia. Eu falo, mas quem é seu veterinário? Deixa eu falar com ele, fala para mim quem quer, me passa o contato, aí eu vou conversar com o veterinário. Né? Porque o animal já está meses vomitando e não chega nunca no diagnóstico, sempre está tendo sintomas. Né? Então é isso que a gente precisa fomentar mais na endoscopia. Quanto mais veterinário endoscopista fazendo nas regiões, mais a gente vai ter o fomento da endoscopia e isso pode se tornar uma coisa realmente de rotina, diária. Assim como a ultrassonografia 10 anos atrás, né, era que fazia, de vez em quando, não tinha muita gente que fazia, e hoje em dia a galera que faz ultrassonografia não tem tempo nem para almoçar, né? Então a endoscopia, eu acho que a gente caminha nesse sentido. Né? Então a gente vai caminhar para isso, vai ser uma ferramenta de uso diário mesmo, né? E a gente exame de rotina, gente. Rotina, tem que ser isso. E olha, gente, que o nosso colega falou, tem que expandir. Imagina, você tem o hospital e tem uma internação. Aí você está fazendo tratamento daquele paciente, um pós-piometra ou um paciente renal, e aí aquele paciente começou a vomitar. Ele está com alteração gástrica, gastrointestinal? Será que ele está com uma esofagite? Que ele está precisando fazer uma medicação para tratamento da dor da esofagite, que essa é uma dor altíssima. E tem gastrite, não tem gastrite. Aí, isso é o básico do intensivismo do paciente internado, que a endoscopia tinha que ser a rotina. Tinha que falar assim, não, esse paciente vomitou, vamos fazer uma endoscopia dele rapidinho e ver como é que está. O paciente está com diarreia sanguinolenta. Vamos fazer uma endoscopia, ver como é que está essa inflamação, quais as características, colono, né? Faz uma biópsia, uma colono, né? E outra, imagina, gente, o intensivismo de uma forma geral, pacientes críticos, você precisa avaliar a traqueia, se tem secreção, se os brônquios estão colapsados, se não estão colapsados, porque não adianta você jogar oxigênio para dentro se o caminho não tá comunicando. E aí a gente pensa até, desculpa interromper, mas essa parte do respiratório, aí você vai fazer uma endoscopia respiratória, o animal está super aprofundado na anestesia, não está em estresse ali, né, para poder acelerar, você não vê o colapso traqueal, não vê o colapso brônquico, porque o animal está super respirando um pouquinho, né, não tem lá o estresse, né, respiratório ali, né, estímulo, para poder você ver realmente o colapso da traqueia e do brônquio, né, Renato? Então, tudo isso é detalhe, né? Importantíssimo. Até mais do que isso, é a paralisia de laringe. Exatamente. Porque a paralisia de laringe muitas vezes é muito mal diagnosticada, justamente hoje mesmo eu fiz uma laringotraqueobronco que, assim, na verdade eu fui para fazer para possível colapso de traqueia e brônquio. E a gente conversando com a tutora, e assim, eu vendo o animal, o tipo da tosse que ele estava tendo, eu falei, né, pode ser que seja uma paralisia. A gente trocando uma ideia também, o animal ficando cansado, tudo mais. É dito e feito. E aí a anestesista que hoje fez é muito minha amiga, a Paty, ela é baita, competente e muito preparada. Antes ela chegou, eu falei, Paty, pô, tem aí Doxapran, né, tem Viveran, tenho, tal, não sei o que, então beleza, vamos usar. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o plano do animal anestésico, e assim, a gente tem que contar muito com a ajuda do nosso amigo, nosso colega anestesista, para a gente poder desempenhar e diagnosticar de forma correta alguma afecção, no caso que a gente está falando aqui, a paralisia de laringe, e contar com o preparo material dele também, né? Porque se a gente fez Doxapran, o animal estava extremamente plano, com cheirinho de Propofol, tu via que ele tinha bastante reflexo, e o reflexo dele era mais traqueal do que necessariamente da laringe. Claro, a gente sabe que quando a gente mexe na laringe, a gente tem, né, a abertura e o fechamento, né, o poder de adução e abdução da aritenoide e tudo mais, e a gente via que o reflexo era mais da traqueia e não da laringe. Então, assim, exatamente isso que a gente estava falando.
fazer o procedimento de forma correta, mas entender a afecção que aquele procedimento está sendo, para que ele está sendo solicitado. E entender, tipo, as particularidades, as nuances de a gente poder fazer, porque não é só botar o tubo lá na laringe, tô vendo a laringe, legal. E aí, tá com paralisia de laringe? Não tá? E sinceramente, eu já vi algumas, perdão a palavra, cagadinhas de animal sendo operado sem ter paralisia de laringe. Justamente porque ele estava num plano mais profundo e o animal parecia ter paralisia de laringe. Enfim, esse é um contexto que, né, Pedrão, você estava comentando aí que realmente pega muito, sabe? E para a parte respiratória, eu vou falar uma coisa pra você, não é desmerecendo a parte gástrica, longe disso, porque, putz, gástrica, inclusive tem afecções gástricas que são provenientes, são secundárias a problemas respiratórios, né? A gente tá falando do Bulldog aí, né? A Gil tava agora aí, pode falar também, que é uma baita gastro, mas no contexto geral, só que assim, os procedimentos respiratórios, muitas vezes ele é um pouco, não vou te dizer subestimado, mas a gente acha que assim, a gente sabe, né, tá fazendo isso, tá? A gente sabe, acha que sabe, que vai fazer, que faz, que acontece e tal, e assim, por um detalhe muito pequeno, às vezes a gente deixa passar informações muito importantes que fazem toda a diferença, desde o diagnóstico até o tratamento, né, que foi o que eu acabei de falar aí. Eu já vi algumas situações de um animal sendo feito a lateralização de cricoide, né, fazer a pexia da cricoide para fazer a abertura de uma paralisia de laringe, o animal não tinha paralisia de laringe. Pior é quando esse paciente vai ficar com chance de broncoaspirar, com o trato respiratório, que é a função da laringe é fechar quando necessário. Daí você, claro, ele precisa respirar para viver, mas também fazer de forma ainda adiantada, né, precipitada, como o Renato mesmo diz, é algo bem complexo, né? Você pode prejudicar o paciente. Pior é quando tu faz a aritenoidec, né? Que ainda assim, tipo, por mais que faça a lateralização da cirurgia e a gente tem que ainda é possível reverter, porque só fez apexia se não tiver lesão de inervação, nervos importantes que passam, a aritenoidectomia, cara, se arrancou, amputou, acabou. Não cresce mais. Né? Não tem mais jeito. Então, assim, é um problema. Quando o procedimento ela já é intervencionista, só antes da gente continuar aqui, ó, dar um alô, faz tanto tempo que eu não falo com ela ao vivo, né, só vejo pelas redes sociais, Mariana Caco foi me orientada, trabalha com laparoscopia na reprodução de ovinos, lá no Uruguai, não é isso, Mariana Caco? Um beijão, viu? Aí, gente, aproveitando, já que a gente está falando ainda dos pacientes, a gente fala que vem aqueles que vão vir para consulta, que a gente avalia, mas para quem também gosta de intensivismo, dos animais mais críticos, imagina aquele paciente que está lá internado, não consegue se alimentar, aí você vai colocar uma sonda esofágica. Aquela sonda esofágica, ela vai ficar ali incomodando o esôfago, então ela não é indicada a ficar muito tempo. Tanto que na medicina, o paciente precisou ficar mais de 5 dias, sonda por gastrostomia, por PEG, gente, que é a percutânea que a gente faz. Vamos ter isso aí no curso. E aproveitando, né, quem está na dúvida aqui na live, a gente já deixou fixado no comentário do Impulsione, curso é 17, 18, 19 e 20 de agosto. Daí, vou ter que ficar desde do dia 18, 17 ao dia 20. A gente montou uma inovação desse curso, a gente aumentou bastante o teórico. Geralmente o curso rápido era o sábado de manhã teoria e prática de manhã do domingo. Hoje, até para melhorar, você conseguir estar aí no conforto da sua casa, poder assistir a parte teórica depois, porque vai ficar gravada. Dia 17 e 18 é online. A carga horária do curso aumentou bastante, então a gente vai detalhar bastante o gastrointestinal, vai detalhar bastante o respiratório, a otoscopia, né, que vai ficar dentro do otorrinolaringo, né, que é a comunicação direta. E aí, dia 19 e 20 é
mão na massa, hand-on. É um curso que, nesse ponto, tanto eu quanto o Xará, mas claro, também concordando com a ideia da Luísa e do Renato, vamos estar nós 4 e, no máximo, 3 pessoas por mesa, provavelmente 2 pessoas por equipamento por mesa. A gente vai estar com equipamentos de digestório, respiratório, e já aproveito, deixa para o Xará falar aí dos nossos patrocinadores, né? A primeira, PGS Vet, que essa daí me salva demais, demais mesmo. Quando eu preciso, tudo tem lá. Pode ter certeza, né, Xará? Mas aí o Xará vai falar aí mais um pouquinho como vai estar com a gente, hein? É isso aí. Então, pessoal, assim, antes de falar dos patrocinadores, gostaria que quem está assistindo a gente a live aí, tem um botãozinho aí que parece um aviãozinho, sabe? Aperta nele e vai clicando em todo mundo, assim, ó, para convidar para essa live, para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas. Então, ajude a gente aí a divulgar a live e depois vai ficar gravado. Então, aí a gente gostaria de agradecer, né, aos patrocinadores, os apoiadores do nosso curso, tá? Claro que tem a PGS Vet, que é uma distribuidora maravilhosa, incrível, embora seja minha. Né? Então, eu tento buscar sempre todas as soluções e resolver os problemas dos meus clientes, né? Amigos e, enfim, e colegas. Então, eu tento buscar essa solução. O que eu não tenho, eu tento buscar, né, para conseguir solucionar, ou então acionar algum colega, algum parceiro, ou própria empresa para poder auxiliar nesse atendimento desse cliente. Então, o meu intuito, né, na distribuidora, né, de equipamentos, né, que eu tenho hoje quase tudo para uma clínica veterinária, um hospital veterinário. Então, eu busco muito isso, sabe? Não é vender, é poder solucionar o problema do meu cliente. Às vezes eu não tenho o produto específico para que ele precisa. Às vezes eu não consigo um fornecedor para esse produto, mas eu vou conseguir ajudá-lo a encontrar esse fornecedor para você poder resolver o seu problema. Então, esse é um intuito muito grande da PGS Vet, tá? E aí gostaria também de agradecer a Quiron, né? Vet também sempre está conosco como parceiro dos nossos cursos, acredita no nosso trabalho. Luiz. Né? O seu Luiz, o Gustavo, tá? Então, queria agradecer também a Expert, que também sempre está conosco aí, né? Trazendo equipamentos também de endoscopia, gastro e respiratório, né? Um abraço para o Renan. Ao Renan. A Audrivet, que também está nos apoiando aí, né? Para a gente poder colocar lá 10 mesas nesse curso, para a gente poder colocar todos os equipamentos e poder colocar ali a galera para colocar a mão na massa mesmo. Então, está disponibilizando aí 10 mesas para a gente colocar lá para poder colocar os cadáveres, a gente poder fazer uma prática, mas assim, ó, bem feita. Né? Também temos a Audrivet, foi bem parceira mesmo. Ela entrou, a Audrivet é uma das empresas que ela está querendo entrar no ramo da endoscopia, videocirurgia. Por enquanto, eles são muito feras da ortopedia, né? Mas já vão estar com a gente. Ó, tem uma pergunta aqui importante. Ó. O curso é para profissionais que já estão na área ou também para alunos que estão terminando a faculdade? Você que está terminando, gente, venha com a gente. Você pode fazer o curso, sim, claro. Você só vai poder começar a atender e fazer endoscopias depois que o CRMV lhe der sua carteira, né, de médico veterinário. Mas você é aluno de graduação e não precisa estar no início, no finalzinho do curso. Hoje, a gente tem aqui uma residente, que é a Verena. Eu não sei se o Xará vai lembrar, porque esse curso já é antigo. Foi um que a gente fez pela UFRA em Belém, no SINDIV, né, que é a Sociedade de Diagnóstico por Imagem. A Verena fez, ganhou no sorteio lá do SINDIV, fez o curso. Esses dias a gente estava falando dela, era da graduação. É muito importante, gente, você que na sua universidade às vezes não tem ainda essa possibilidade de ter o ensino da endoscopia, faz o curso, se atualiza. Eu fazia direto quando eu estava na graduação, na época era imagem, cirurgia, mas era ultrassom ainda, porque era o que estava explodindo no mercado. E claro, tem que dar uma pausa aqui para dar. A gente tem hoje um muito amigo internacional, o professor Paul, um grande abraço. Feliz de te ver aqui na nossa live. É um grande amigo. A gente se conheceu em 2016 no Colégio
no Congresso Brasileiro de Cirurgia Veterinária, veio falar com a gente de videocirurgia. No Colégio de Endoscopia e Videocirurgia Veterinária, ele deu uma palestra online, que pela pandemia a gente não conseguiu trazê-lo aqui, mas é um profissional fantástico, fera, muito bom de ver aqui nessa live com a gente, Paulo. E já aproveito, né, para ver como essa nossa área está desenvolvendo tanto hoje. Quando eu falo hoje, né, ela já vem bem uns 10 anos tentando se criar. Em 2019 foi criado o Colégio Brasileiro de Endoscopia e Videocirurgia Veterinária. E esse colégio é um colégio de especialidades nacionais. Por coincidência, nós 4 estamos na gestão desse colégio, da atual gestão. Eu já faço parte desde a primeira gestão, que eu era da diretoria, e hoje estou como presidente. É algo que a gente trabalha muito, não ganha nada. Quem acha que quem está na diretoria ganha alguma coisa, nem a inscrição do evento, se a gente não estiver dando palestra, a gente ganha, se a gente não trabalhar. Tá? Então, quem tá na direção e por acaso não está trabalhando no evento, não ganhou nem a inscrição. Mas é isso, gente. Então, até aproveito e divulgo, né? O CBEVV, entra lá no site, nosso evento vai ser em novembro. É o Congresso Internacional de Videocirurgia e Endoscopia Veterinária. Esse congresso vai ter muita gente do mundo inteiro falando. A gente vai abrir um momento lá para muitas discussões dos participantes, com mesas redondas, até apresentação de casos dos próprios participantes que têm interesse. Manda seu caso, daqui a pouquinho isso já está aberto também. Tá bom? E aí aproveitando, eu cortei no meio, esqueci que tinha trem de vet, quem estava falando, e eu falo muito, cortei, esqueci de atrapalhar nossos patrocinadores aí. Falou bem. E aí tem a Trendvet também, que está disponibilizando para a gente aí a sonda PEG, para a gente poder fazer essa prática no curso, né? Então a pergunta aí, eu não sei o nome dela, é FG Toledo, né? Então, assim, da programação do curso, então a gente está procurando trazer tanto a parte de técnica para manipulação dos equipamentos, conhecer toda a parte dos equipamentos, tanto a ótica rígida, quanto também os endoscópios flexíveis, como funcionam, desinfecção. Então, tudo isso vai estar incluso nesse curso, tá? A parte básica, vamos dizer assim, né? Anatomia também é importante. Sem conhecer o carro. Então, não tem como fazer endoscopia sem conhecer os equipamentos. Isso aí a gente bate muito. Então, a gente vai ter toda essa parte na programação básica, né? E também, além da parte do diagnóstico, tanto na visualização e também na parte de intervenção. Tá? Então, nós vamos ter disponível lá a sonda PEG para a gente fazer a colocação da sonda PEG via endoscópica. Nós temos também o balão de dilatação fornecido também pela Trendvet para a gente poder fazer a dilatação esofágica. Então, vamos praticar bastante isso também. Talvez a gente não tenha um animal lá com a própria estenose esofágica, mas nós vamos disponibilizar vídeos para ver como é que é uma estenose esofágica e como você manipular o balão, como você fazer a insuflação desse balão com o insuflador. Muita gente tem dúvida de como faz. Então, tudo isso nós vamos demonstrar lá no curso. Tem um modelinho que a gente faz. A gente abre o esôfago desse paciente, a gente dá uma pinçadinha por fora, mostrando, simulando, né, no caso, uma estenose. A gente então, tem uns modelos que só a gente desenvolveu mesmo. Vocês vão ver a questão do exame em si. A gente tem um modelo que a gente faz um preparo diferente, que você vê o endoscópio movimentando e vê por fora isso também acontecendo. Então, você vê ele passando pelo estômago. Isso aí só nesse curso. Esse fica para quem vai assistir lá. Porque tem muita gente que não consegue ter uma noção real da visualização por dentro do órgão. Então, a gente faz essa visualização por fora. Então, você vai ver na imagem a tela do endoscópio passando por dentro e também por fora, para você ver o endoscópio passando, como é que a movimentação que ele faz dentro do estômago para você acessar o piloro, acessar o duodeno. Então, isso facilita muito o entendimento da anatomia, inclusive, da movimentação do endoscópio. Então, essa é uma técnica que eu não vi em lugar nenhum, que só a gente, que foi desenvolvida pelo nosso querido mestre, Dr. Pedro Paulo. Tá?
Então, tudo isso a gente vai oferecer nesse curso. E essas técnicas de intervenção na parte respiratória, nós temos aí um cara que se destaca, né, um dos pioneiros com laser cirúrgico, agora com shaver, na utilização do shaver na parte respiratória, que consegue assim, ó, né, bom, você só vê o Instagram do cara, o cara é famoso, né? Então, é o nosso querido amigo Renato aí, né, Dr. Renato, que vai conseguir levar, que conseguiu para a gente colocar lá equipamentos de laser cirúrgico. Então, a gente vai conseguir fazer intervenção por laser, tanto na parte respiratória, quanto também na parte otológica, né? Fazer meningotomia com laser. Então, nossa, esse curso, olha, gente, eu nunca vi igual. Então, vai ser arrasador. Então, quem tem interesse, quem está com vontade de fazer esse curso, esse é o curso para você fazer. E só pontuar, Pedrão, assim, a gente estava falando dos patrocinadores, né? Só pontuar também a participação da DMC pelo Alex, o Alex do Vale, que cara, eu acho que hoje eu acho que é a referência para a gente ter na medicina veterinária quando a gente fala de laser cirúrgico e laser terapêutico também. O cara é o cara que domina todo esse conhecimento, tanto da parte de venda, de instrução, de auxílio, enfim, né? Então o Alex, junto com a DMC, também vai estar disponibilizando os lasers para a gente, e que vai ser de grande importância, né? Sem dúvida. Então a DMC também aí, grande parceiro, colocando equipamentos para a gente lá no curso poder fazer toda a prática aí, tá? E aí, ó, não esquece, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre essas informações mais detalhadas, acesse o site da Impulsionivet, www.impulsionivet.com.br, e lá você vai lá em cursos presenciais e você vai ver lá o curso da endoscopia, tá? Curso rápido de endoscopia digestiva, respiratória e otológica. Acessa lá tem bastante informação, e se tiver mais dúvida, pode acessar o contato com a gente através do WhatsApp, tá? Que a gente vai dar todo o suporte para vocês, informações. E lembrando uma coisa interessante, nessa semana, inclusive, nós temos um evento muito importante para a medicina veterinária, que é a Pet South America, né? Então, quem tem disponibilidade de tempo pode aproveitar tanto para conhecer a feira, vir para São Paulo, que são de outros estados, coisas do tipo, vem, já faz um network, vê coisas, novidades na feira, né? Na quinta e na sexta a gente vai ter as aulas teóricas ao vivo e online, então vai ter disponibilidade de tempo para você poder assistir, visitar a feira, e no sábado e domingo, mão na massa, que nem o Pedro Paulo falou. Então, é interessante para quem quer conhecer a feira, pode aproveitar já o mesmo, a despesa de viagem, às vezes pagar algum dia a mais de hotel, mas vale muito a pena conhecer a feira também, tá? Então, também é uma oportunidade grande aí para poder tanto passear, quanto também estudar. Lembrando também, né, que esse curso ele vai ser na Artvet, de Interlagos, né? Então, está sendo um grande parceiro aí, disponibilizando espaço lá para a gente poder fazer esse curso, tá? Então, queria agradecer também a Artvet de Interlagos aí, do Alex, né? Como é que é o nome dele? Isso, o Alex de Alcântara, ele que ele é o veterinário lá, responsável, proprietário, e ele tem também a ajuda da Suzana, né? A Suzana também Eu sou suspeita para falar dos dois, né? Sou amigo pessoal dos dois, né? Do Alex, da Suzana. A Suzana é uma baita veterinária, anestesista, cada vez melhor. Inclusive, eles são até meus alunos de uma pós-graduação. Então, assim, eu sou suspeita de falar, né? Mas são pessoas bem legais, bem comprometidas, tanto na parte da veterinária como com essa área de ensino contínuo. Então, é bem bacana também tá falando isso mesmo. Maravilha. Mestre, eu só vou pedir para você, uma colega perguntou o site, se puder fixar como comentário, mas aí some o outro. Some o outro. Mas assim, gente, ó, o site é bem simplesinho, tá no link da bio, lá do Impulsionivet, é impulsionivet.com.br. E lá você tem esse curso e os outros. A Impulsionivet tem muitos cursos online. A gente sabe que o online ele não substitui o treinamento prático, mão na massa, mas ele é um complemento muito grande. Hoje, imagina a possibilidade que a gente tem. O professor Daniel Paulino Júnior deu o curso de cardio dele lá de Franca. O professor André, que hoje está em Roraima,
falou com a gente de nefrologia e urologia. Eu estou aqui do outro lado também do país, estou também aqui na região amazônica falando com vocês. Então, esse Impulsione VET, você tem a possibilidade de vários cursos. E tem muita novidade, está saindo mais coisas. Logo mais vai ter um curso avançado de respiratório do Renatinho e do Marco. O Marquinho, gente, até estava no Impulsionadores da VET. Quem não assistiu, entra lá no Instagram ou no YouTube. Esse Impulsionadores da VET, o Marco é uma das maiores referências da cirurgia veterinária. Também é um fera da endoscopia, do respiratório, do gastrointestinal. E é o cara que criou técnicas, e na época que, como a gente dizia, não tinha como aprender endoscopia, ele era um cara que vinha desbravando. E o Marquinhos é um cara novão. Hoje, eu digo para quem quer entrar nessa área, gente, além de ser maravilhoso, realmente você tem a possibilidade de curso na sua casa, tem como assistir, tipo, a teoria online, você não vai gastar nem hotel no dia 17, 18, você está em casa assistindo. Você chega no sábado de manhã para fazer a prática só. Interage, eu peço que mesmo sendo online, abram a câmera, pergunta, pode interromper a hora que quiser, porque quanto mais vocês interagirem e perguntarem, é melhor. Mas, estou com vergonha, estava ocupado, estava trabalhando, porque o curso vai ser durante a semana, né, essas práticas. Das 18 horas até as 23 horas, né, o curso online. E aí é à noite. Vai que eu estou de plantão nesse dia, deu para ligar no celular, mas estou assistindo, mas não deu para perguntar. Vai ter o grupo do WhatsApp com todos os alunos. Você pode perguntar. Na madrugada o Renatinho responde até as 2 e a partir das 4 eu já estou respondendo também. Então, e aí a gente vai também disponibilizar, para todos também pijama cirúrgico, tá? Então esse vai ser brinde para vocês, então até para vocês levarem como uma recordação do curso para vocês, tá? Então vamos disponibilizar os toquinha e pijama cirúrgico, beleza? Então esse é um presente da Impulsione VET para vocês. E a gente ainda vai apertar com os patrocinadores para eles darem uns brindes aí para quem tiver no curso, viu? Pode ter certeza que ainda vem mais coisa aí para vocês. A gente está negociando, falando para eles, quanto mais gente a gente tiver dentro desse curso, mais a gente tem barganha, né, para negociar, né? Então, venham aí com a gente nesse curso rápido, vai ser muito show, gente. Não é porque, mais uma vez, o curso, hoje o meu trabalho, eu sou professor exclusivo da Universidade Federal do Pará, o qual eu tenho muito orgulho de representar e trazer o nome aqui. Oriento nas pós-graduações no Repromazon, na qual o Renatinho está fazendo mestrado, no Saúde Animal, na qual a Luísa fez o mestrado, o doutorado, né? Mas esse curso, ele dá uma felicidade de fazer que a gente vai em São Paulo. Com certeza é mais fácil você me encontrar em São Paulo do que ter que trazer 20 alunos aqui para o Pará, né? Querendo ou não, é mais complicado, e principalmente para as empresas. Então, em São Paulo, a gente consegue ter equipamento para 20 alunos trabalhando sem precisar se dividir. Quando eu faço os cursos aqui, querendo ou não, a gente tem que fazer um revezamento e é algo mais complexo um pouco. E além do que, né, vou estar aí com, como eu digo, né, esse quarteto aqui, que ama do que faz, né, tá na rotina, todos nós fazemos endoscopia, estamos fazendo na nossa rotina, ensinamos a endoscopia, temos formação dentro dela, tanto o Renato quanto o Pedro hoje são têm especialização em endoscopia e vitocirurgia, concluíram uma pós-graduação em endoscopia e vitocirurgia. O Renato tem pós de pneumo, pós-endoscopia de selvagem, que só o Renatinho que faz isso aí. A gente brinca, mas faço aqui bastante, mas não tanto quanto o Renato. O Renato é de rinoceronte, a onça, tigre, leão, gorila, que é o que ele mais gosta, até o caranguejo a gente já fez junto, né? Até caranguejo. Até caranguejo.
E, gente, a gente realmente faz esse curso, até dessa live, vocês veem que esse clima aqui, a gente vem brincando, descontraído, é porque realmente é algo que é muito prazeroso fazer. Então, tudo que a gente faz com essa felicidade, então, participe desse curso para vocês verem, contagiar um pouquinho com esse amor que a gente tem à nossa atividade, que é a endoscopia, a videocirurgia veterinária. Eu tenho certeza que só entra e sai da área se você realmente não teve uma boa formação. Eu tive gente que falou assim, eu comecei a fazer o curso, quer dizer, comecei a fazer endoscopia e desisti e vendi o aparelho, porque não fez o curso, não teve orientação com a gente, porque às vezes, como qualquer serviço que você está apresentando, os primeiros 6 meses podem ser um pouquinho mais lentos, mas se você não tiver realmente uma orientação de como caminhar, e você tem que saber o que você oferece. Além do que o equipamento que você vai utilizar, a gente não defende a bandeira de nenhuma empresa, os colegas que estão, eles sabem que a gente vai dizer os prós e contras de tudo, porque realmente eles precisam se adaptar à nossa realidade, mas com certeza, se eles estiverem entendendo o mercado veterinário, vendendo bem, a gente também, nós veterinários, vamos estar felizes, porque a gente compra bem, eles vendem bem, o mercado cresce, quem se beneficia são nossos pacientes. Imagina você chegar no seu hospital, na sua clínica, se alguém que trabalha em algum local que fale assim, a gente vai fazer gastrotomia. Gente, isso aí é inadmissível, fazer uma gastrotomia sem ter tentado uma endoscopia. Pode até ser que seja o caso, em algumas vezes, raras, mas tem que fazer endoscopia, gente. Imagina você... Tem uma criança que engoliu uma moeda e você vai falar assim, não, vamos abrir a barriga porque tem que fazer a retirada desse corpo estranho. E a endoscopia que vai lá, tira anzol, cachorro que comeu anzol. O xará é o maior retirador de anzol de todos os tempos. E o clássico. Aproveitando a minha fala aqui, um abraço para o meu amigo Matheus Cardiovet. Matheus logo mais vai estar com a gente aqui no Impulsione. Eu já fiz o convite para ele, xará, depois eu te conto. Um grande abraço. Seja bem-vindo. Pessoal, E a gente sempre parte do princípio, né, Xará, de que corpo estranho, se entrou, normalmente sai. Então, assim, a não ser tricobezoares, professor deu a não ser tricobezoares são formados dentro do estômago, né? Ou então uma bolinha que de repente engoliu fechadinho e ele lá dentro ela abriu. São algumas situações. Mas, na minha rotina, 95% do que entra, sai. Muito bom esse parecer, viu, mestre? Porque muita gente fala isso, mas será que vai sair por endoscopia? Só dando aí uma complementada que o professor Pedro Paulo falou das especializações dos nossos grandes professores, né? Gente, também tem as minhas, tá? Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado dentro da área da mínima invasão, com a videocirurgia e também focada na endoscopia, orientada pelo grande professor Pedro Paulo. E o que realmente o mestre falou, que o Pedro Herrera falou, é muito importante, né? Das pessoas, às vezes, questionarem, mas será que vai sair? Não é melhor já abrir de uma vez, né? Não. Eu sempre menciono porque é importante a gente falar, ser muito transparente novamente com o tutor e também com o veterinário, de que existe, sim, talvez uma possibilidade, uma taxa pequena de converter, mas que isso é muito baixo e raro de acontecer, né? A gente não pode negar que nunca tenha acontecido, a gente se frustra quando acontece, mas realmente é algo que é uma comparação até esdrúxula de se fazer, porque é muito pequena, né? Muito ínfima. Gente, é menos de 1 a cada 10. Menos de 1 a cada 10. Hoje a minha taxa, claro, essas taxas vão variando de acordo com a bomba também que chega para cada um. Eu tenho um pitbull que engoliu umas pedras que era desse tamanho, e esse mesmo pitbull eu já tirei uns 4 corpos estranhos dele, esse precisou converter. E teve um da nossa equipe, quando eu falo assim, que também a equipe faz aqui, que a Gabi não conseguiu tirar porque o endoscópio correu o volante lá, soltou um cabozinho e aí a gente teve que tirar do esôfago, mas ela tirou de um esôfago torácico, que é terrível, terrível, ela levou para o esôfago cervical, resolveu o problema também do paciente. Imagina abrir um tórax, gente, Deus o livre.
Corpo estranho é aquele que ficou no tórax, é complexo. E fazer uma retirada de esofagotomia torácica é um caos. A chance do paciente vir a óbito é grande. Por endoscopia, gente, dificilmente vai dar bronca. A gente tem que falar assim, que a gente vai fazer de tudo. Além do que, retirou o corpo estranho, não é só isso, tirou, tá tudo bem. E aí o estômago que ficou com o corpo estranho ali dentro, será que ele não precisa ser diagnosticado? Sim. Exatamente isso, Xará. A gente precisa identificar o porquê, eu falo sempre no antes e o depois, qual que foi? É o ovo e a galinha, né? Esse animal, ele ingeriu o corpo estranho e está com uma gastrite, isso foi uma consequência do corpo estranho? Ou será que a gastrite, o problema de trato gastrointestinal que esse animal está passando, né, essa afecção, levou ele à ingestão daquilo que não seria ideal, né? Perfeito, E só para contar que o Pedro falou que, assim, tem algumas situações que são inadmissíveis, por exemplo, a gente vê muito na rotina da parte de corpo estranho, por exemplo, meia, né? Eu chego a ser até um pouco duro nas palavras, às vezes, assim, para que compreenda, na verdade, né, o teor da questão. Eu já até brincar, conversar com amigos até cirurgiões, que eu falo assim, cara, para mim chega a ser criminoso um cachorro engolir uma meia e você não tentar tirar essa meia por endoscopia. É claro, quando a gente fala criminoso, é de uma forma um pouco mais feminista, exaltada, para a pessoa entender o quê? E hoje um corpo estranho com uma meia, uma cueca, uma calcinha, um pano, a não ser que ele tenha se tornado um corpo estranho linear e um fiozinho passado por intestino e causado algum pensamento, sei lá, não tem sentido algum submeter o animal a uma cirurgia, uma gastrotomia, para tirar uma meia, onde você demora 2 minutos para entrar, tirar a meia e acabar o procedimento, entende? E aí, obviamente, quando eu falo criminoso, é uma forma só para chamar atenção. Eu entendo que em alguns lugares, assim, tipo, no interior, onde o Cafundó, o Judas, perdeu as botas e comeu alface, sabe? E não tem o acesso a um endoscópio, eu entendo que isso é uma alternativa. Não, liga que o cara vai lá. Liga que ele vai. Não, claro, sempre tem um volante, mas eu digo assim, às vezes a gente pode compreender essa possibilidade de ser um lugar muito só onde não tem a possibilidade. Perdão, Pedro, não entendi. É só onde não tem a possibilidade de fazer. Exato. Onde, tipo, porque senão não tem opção. E se o cara tem um raio de alguém que faça volante, encaminha, gente. Tem muita gente de hospital que fala assim, eu não vou encaminhar porque eu vou perder o paciente. Você vai perder se você fizer um pior serviço, que é abrir um estômago sem ter a possibilidade de chamar um colega que faça o melhor para o paciente. Porque desse cara, ele vai falar assim, não, eu confio nesse hospital, porque ele fez o melhor pelo meu cão. Não é o dinheiro de uma cirurgia, gente. Uma cirurgia acabou ali, acabou. Agora, se eu falar assim, não, esse hospital é bom. Eles vão resolver sempre da melhor maneira possível. Então, chama o colega, encaminha se precisar, é o bem-estar do paciente. Que o Pedro Herrera sabe muito bem dessa questão de marketing. É o marketing do boca a boca. Ele constrói, ele destrói. Exatamente. Gente, estamos em 1 hora de live já, hein? Isso aconteceu comigo, assim, para a gente ir para os finalmente dessa live, para a gente ir para o finalmente. Mas isso aconteceu comigo, assim, justamente essa questão da meia, né? De o cara preferir fazer por cirurgia porque ganha mais, né? Lucratividade para ele, e não ofereceu a remoção, nem cogitou da possibilidade da endoscopia. Engraçado que esse mundo é pequeno, e eu moro numa cidade pequena, e as cidades aqui da minha região é pequena. Aí o que aconteceu? Uma amiga dessa pessoa também aconteceu a mesma coisa com o cãozinho dela que engoliu uma meia. O veterinário perguntou, não, vamos fazer por endoscopia, que é muito melhor. E o papai me chamou, fui lá tirar a meia, sabe? E aí, o que aconteceu? Aí comentou, né, ela se conhece, é uma amiga, falou, eu consegui comer meia, ela foi fazer endoscopia, nada aconteceu. Voltou para casa como se nada tivesse acontecido. O quê? Por endoscopia, o meu tá com um rasgo na barriga, porque engoliu uma meia também, o meu veterinário nem cogitou o uso da endoscopia. O que aconteceu?
tudo bem, ele ganhou a cirurgia, naquele momento vai perder um cliente. Entende? Por quê? Porque ela migrou para o outro que pensa melhor no paciente. Entende? Porque não vem dizer que não sabia, né? Não vem dizer que não sabia. E outro ponto que eu queria tratar era justamente em relação ao que o Xará comentou do corpo estranho esofágico. Um ponto muito importante do corpo estranho esofágico é o tempo de ingestão desse corpo estranho. Então, a gente que faz esse procedimento, a gente sabe que a gente pega casos com 1 dia, com poucas horas, com 2 dias, mas também a gente pega casos com 10 dias, 15 dias de corpo estranho no esôfago, sabe? Então, deixando um alerta aqui para quem está assistindo a live, corpo estranho esofágico é um dos tipos de corpo estranho mais perigoso. Urgente, é no momento, não tem questão de jejum, não tem questão de nada. Tem que tirar o quanto antes, né? Porque ele normalmente fica alojado ali na base cardíaca ou no cárdia, né? Essa motilidade do esôfago, ela vai causando um ferimento que às vezes você fala assim, mas tudo bem, é um osso, é alguma coisa pontiaguda. Não. Eu já peguei casos, por exemplo, que o animal ingeriu um pedaço de carne de porco, era consistente, claro, mas não tinha ponta, não tinha nada. Esse animal veio a óbito porque ele teve uma perfuração, porque ele ficou com 12 dias desse corpo estranho no esôfago. Eu fiz a remoção, só que a necrose tecidual que ficou no local onde ele estava ali foi imensa. Eu nunca tinha visto nada igual daquele jeito. E olha que não era um osso, entende? Não era um corpo estranho perfurante, nada disso. Esse animal teve uma pneumotórax depois de 12 horas ele teve pneumotórax, não foi logo após o exame, entende? Então o rompimento pode ter acontecido depois do exame, depois da retirada. Isso pode acontecer, é uma coisa que acontece e eu comunico o veterinário e o tutor que existe essa possibilidade e que se você perceber que o animal está tendo dificuldade respiratória, corra o mais rápido possível, porque possivelmente um pneumotórax, entende? Então esse alerta é muito importante, porque a galera vai deixando, vai passar, sei lá, vai vomitar, vai regurgitar, e não é assim que acontece, a gente sabe, né? Então fica esse alerta aí. Inclusive, você falado, porque recentemente, na semana passada, eu fiz de que o cachorrinho tinha engolido um pedaço de linguiça. E aí, né, aquilo foi passando, porque o pessoal pensa, mas linguiça, né, vai digerir e tal, e acabou complicando, o animal fez a falsa via, teve uma pneumonia aspirativa, a gente conseguiu fazer a remoção, né, desse corpo estranho esofágico, mas eu alertei quanto aos riscos, né, do que seria a preocupação dali para frente com aquele animal, um animal que muito cianótico durante o procedimento, a saturação sempre baixa, e é uma coisa que, como o professor mencionou, é emergencial, né? O corpo estranho esofágico ele deve ser tratado como uma emergência. E alertar não só o tutor sobre isso, mas o veterinário que assume também o caso e essa responsabilidade, né? E tem outro ponto interessante. Se ficou muito tempo, vai estenosar ou vai fistular. Então, o gato ainda é pior do que o cão, gente. Se brincar, já era. E tem outra coisa ponto que importante. Eu queria comentar. Desculpa, Pedro. Não, pode falar. Não, que você estava falando do corpo estranho gástrico, né? Que até o Renatinho mencionou como algo até um mau caratismo ou muita ignorância do veterinário que opta por fazer isso de forma cirúrgica, né? Das intercorrências que podem acontecer no pós-operatório, porque é muito raro de acontecer na endoscopia por a gente oferecer a mínima invasão, né? E o que aconteceu comigo foi de eu ser chamada para realizar uma endoscopia, né? Em um paciente que tinha passado por uma gastrotomia para retirada também de material meia ou tecido, algo que seria fácil. Isso veio a dar complicação e aí requisitaram a endoscopia. Então, olha aí, qual que é o benefício para o tutor de pagar 2 procedimentos? E o que isso fica na cabeça dele, né? E tem outro gente, qualquer coisa, pelo amor de Deus, não dê água oxigenada para o animal. Por Deus, não induzam vômito. Não façam isso, por favor.
Parece que você tá... Não faço. Pelo amor de Deus, pare com isso. E, Quem gente, inventou essa aproveitando técnica, pelo amor de Deus? algo... Deus livre, não faço um negócio desse, não. Mas aproveitando, gente, quando a gente fala das rotinas, do atendimento de rotina, né? A gente tem visto, hoje até o mestrado da Priscila Ribas, que foi minha orientada da graduação e hoje está no mestrado, é sempre interessante você monitorar esses pacientes que fizeram cirurgias muito longas. A gente está avaliando os pacientes de cirurgias de mastectomias, todos começam a ter refluxo. Isso até agora 100%. Inclusive é interessante pensar em protocolos no pré-operatório, no GMPA, que evite isso, porque a gente entra com o endoscópio e fica observando. Nem só pela inclinação. O paciente está em decúbito dorsal, então o estômago já está comprimido, né? Não tem inclinação, mas aquele refluxo ali é o corpo, o suco gástrico lesionando o esôfago. Então, às vezes, termina uma cirurgia dessa e fala, o paciente está sentindo dor e não come. Aí faz analgesia, o paciente está vomitando, mas é pela dor. Não, é isso. Então, isso é algo que a gente está observando agora. Então, são informações que realmente não são especulações, a gente pesquisa dentro dessa área, e essa pesquisa realmente fomenta o que a gente está ensinando. A gente simplesmente não caça artigos, na verdade a gente procura soluções embasadas em fatos científicos. E nossa pesquisa é em rotina, né? Então a gente hoje está desenvolvendo procedimentos, protocolos, do que fazer para um paciente que vai desenvolver, pode desenvolver um problema desse. Isso a gente observava, porque tinha aquele paciente, fez a piométrica, começou a vomitar, não está comendo bem e tudo mais. Pode ser uma lesão renal pela piométrica, mas pode ser da gastrite, pela uma gastroesofagite por conta do procedimento. Esofagite por refluxo, né? E isso pode desencadear uma estenose esofágica. Aí, 10 dias depois de uma mastec ou de uma castração eletiva, né? Aí você vai ver, dá uma estenose esofágica. E é justamente por isso, por causa desse refluxo gástrico. Tem uma colega que fez uma pergunta aqui. Fazendo um curso e um estágio na área, se eu conseguir comprar o equipamento, eu consigo começar a trabalhar logo após me formar, ou seria melhor fazer uma pós-graduação? Como eu sempre digo, gente, não adianta a gente também vender a mágica. Não, é um curso muito bom, a gente compacta e faz um aprendizado assim enorme. Você consegue sim trabalhar com endoscopia após o curso rápido. Tem várias pessoas que fizeram o curso rápido com a gente e já iniciaram a endoscopia, mas todo aprendizado é válido. Então, é o ideal que você faça o curso. Procure outras formações, estágios. Eu costumo pode dizer ser uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mas é assim, a resposta, você consegue sim trabalhar. Isso é importante, fazer um curso desse para saber até o que você vai comprar de equipamento, saber o que você pode oferecer. Às vezes você pode começar com os diagnósticos mais básicos, com avaliação de corpos estranhos, até as avaliações gastrointestinais básicas. Ficou na dúvida, você vai ter a opção de tirar essas dúvidas, porque vai ter o grupo. Então, eu tenho essas imagens aqui, troca ideia com o colega, não é vergonha. Até hoje a gente tem um grupo, faz isso, eu converso, troco ideia, ninguém é dono da verdade. E agora, claro, gente, eu sou suspeito para falar, eu trabalho desde 2008 com endoscopia e cirurgia veterinária. Comecei bem novinho, na época eu fazia curso na medicina, e eu comecei a atuar sem ter uma pós-graduação específica na endoscopia e cirurgia veterinária. Eu fiz o mestrado, o doutorado relacionado à área, cursos na medicina, fui RT de cursos, e tudo que aparece eu continuo fazendo, tá? Vale a pena. Mas nunca dá para deixar de estudar. Isso você pode ter certeza. Mas
com certeza, com esse curso, você já consegue se colocar no mercado diferenciadamente, como diz até o trocadilho do nome da Impulsione, né? Impulsionar a sua carreira e realmente já sair com um diferencial no mercado. Eu recomendo sim, dá para fazer, tá? Claro que não é um milagre, você não vai estar com a prática do Pedrão Herrera, que o Pedrão Herrera é uma exceção. Começou no ano que ele começou, mas claro, ele fez uns 10 cursos no mesmo ano, mas é um cara que tem uma facilidade. Tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Mas isso eu tenho a certeza, todo mundo aprende. Eu não tenho uma boa habilidade de coordenação motora, e hoje eu faço videocirurgia, endoscopias. Para ver que a dificuldade que eu tinha, que eu sou canhoto, mas eu escrevo com a direita, porque me fizeram de destro. Então, até algumas adaptações eu tive que fazer. Eu vou dar um exemplo importante aqui, para ver como a gente aprende, se adapta. A Luísa é canhota. A Luísa teve um acidente há uns anos atrás, tinha ficado sem a movimentação completa da mão esquerda, estava fazendo com a mão direita endoscopia, e eu falei, não, você faz sim. Hoje já está 100% aí das duas mãos, fazendo endoscopia igual eu faço assim, que a gente faz com uma mão só, quem é canhoto tem esse macetezinho, a gente dá essas dicas. Eu vi outro dia uma foto dela com o endoscópio assim no peito, movimentando com uma mão só, e eu faço muito isso também aqui. Você falou, né? Essa cria é minha. Quando eu vejo o esparadrapim colado no nariz, cobrindo a máscara, e o endoscópio movimentando assim, ela, o Heitor e os canhotos daqui do vó, eu falei, essa daí é um macetezinho que é muito legal, gente, porque daí você trabalha com uma mão entrando e saindo do endoscópio e a outra movimentando todo o giro dele só com a mão esquerda. Que o endoscópio ele é feito para segurar com a esquerda e dirigir ele com a direita. Esse é um dos macetes, adaptações. O Xará é bom disso, ele põe a pinça no bolso, enfia nos dedos aqui, vai passando e volta também. Tem uma habilidade. O Xará joga videogame com os filhos dele. É a desculpa para ele continuar jogando muito videogame. O Renatinho, então, nem se fala. Segundo o Renatinho, ele tem um desafio aí com o professor Marco no Street Fighter, que ele diz que vai ganhar, eu acho que ele vai perder, porque eu já tomei uma surra muito grande do Marquinho no Street Fighter. Mas o Renatinho tá prometendo esse Street Fighter aí com o Marquinho, hein? Sobre essa pergunta, Xará, eu posso falar assim por mim? Sobre essa pergunta, eu tenho uma visão sobre isso, assim, tá? Eu acho que, assim, um curso não te transforma num endoscopista, mas ele te habilita a fazer endoscopia. Eu acho que para você se tornar um endoscopista, é o tempo e os cursos que você vai fazendo, o conhecimento que você vai adquirindo e assim vai. Entende? Então, assim, uma pós-graduação é bem-vinda? Lógico, muito bem-vinda, né? Mas, assim, que nem o Pedro Paulo falou, eu fiz vários cursos, né? E eu participei de vários cursos como monitor e etc. Então, eu fui aprendendo, captando muita informação. E outro ponto importante é a curva de aprendizado de cada um. Que nem o Xará falou, eu tenho uma habilidade manual muito grande, né? Tem gente que não consegue se habituar olhando na tela, tipo, se localizar o que é para cima e para baixo. Então, tem gente que tem as limitações nesse sentido, entende? Então, assim, realmente, eu acho que eu fui um pouco fora da curva, porque o meu aprendizado foi muito rápido. Mas tem gente que não tem essa mesma facilidade e tem gente que tem, sabe? Então, assim, eu acredito que se a gente treinar uma criança para fazer endoscopia, ela faz, entende? Principalmente as crianças de hoje em dia. Que se dá um tablet, um celular na mão de uma criança hoje, ela sabe desbloquear, passando o dedo, acessar. Enfim, tem muito mais mobilidade do que a gente na mesma idade há muitos anos atrás. Então, hoje, com esse entendimento dessas crianças, olhando na tela, conseguindo entender o jogo, essas coisas, né? Então, facilita muito, né? Então, principalmente dos jogos atuais, hoje em dia, os jogos são assim, primeira pessoa, né? E é o que praticamente o endoscópio vai nos dar, é jogo de primeira pessoa, né? Então, a gente saber os movimentos do endoscópio, para a gente estar dentro do animal e conseguir entender para onde que eu tenho que ir, entende? Para cima, para baixo, às vezes não faz sentido aqui no volante, faz sentido na imagem. Então, essa referência que a gente vai ter e vai transmitir para vocês nesse curso, e é claro, vai depender muito da sua absorção desse conhecimento. Aí eu vou contar um segredinho para vocês. Isso o Xará já sabe, ele já viu fazendo essas aulas. A gente faz no curso uma metodologia que eu vim desenvolvendo, observando nesses mais de 12 anos já hoje com endoscopia e videocirurgia,
que a gente fala, você tem que se imaginar que você está pilotando uma nave e aí você trabalha de fora e de dentro, né? Isso aí, hoje é só para deixar vocês na curiosidade, mas lá é gritante, porque a gente faz o treino, ó, tenta fazer a movimentação aqui sem esse treinamento básico, né? A pessoa, claro, tem dificuldade, tem alguns que já tem movimento, mas depois que a gente dá esse macetezinho, que é metodológico mesmo, 90% já sai movimentando bem. Aí você vai treinar bastante cadáver, fazer lá no curso, porque é hands-on, é mão na massa. Você vai estar com o endoscópio fazendo. Então, já sai movimentando, já sai conseguindo fazer o exame completo, fazer as biópsias. Daí você vai adquirindo conhecimento com os achados clínicos. E abre o livro, estuda, então realmente não pode ter medo de entrar no mercado. Tem muita gente que prefere frear, porque tá botando muito endoscopista no mercado. Tá, não é botar endoscopista. Ainda tem gente que está fazendo gastrotomia e não está encaminhando para endoscopista, então precisa ter mais endoscopista no mercado mesmo. Mas o que a gente tem que oferecer é um trabalho de qualidade. Quantos endoscopistas médicos tem na sua cidade? Quantas endoscopias o cara faz por dia? Então, por que a gente faz pouco? Porque a gente oferece pouco. E eu já falei um dia num curso, quem limita essa evolução na veterinária somos nós mesmos, médicos veterinários. Quando a gente abrir a nossa cabeça e falar assim, eu tenho que fazer o melhor para o meu paciente, eu tenho que investir na minha carreira profissional, eu tenho que investir no conhecimento, eu tenho que valorizar a minha profissão, eu tenho que cobrar direito, a gente vai crescer a um ponto que realmente vai chegar num patamar de ser considerado como nos países de ponta aí, como Estados Unidos, na Europa, que o médico veterinário é o profissional, é o cara que vive super bem, mas porque eles realmente valorizam a profissão. E você procurar um curso, se aprimorar, é o primeiro passo para você fazer isso. E aqui eu já vou encerrando, como eu falo muito, eu já vou aproveitar fazendo essa fala, já passando para o Renatinho, para a Luísa e para o Xará. Obrigado a todos que estão nessa live, né, gente, falando aí com a gente, comentaram, conversaram. Qualquer dúvida, entra no Instagram, no site da Impulsionivete, segue a gente lá. A Impulsionivete é uma empresa que a gente fez uma parceria aqui pela universidade, porque realmente eu acredito no trabalho de qualidade. Não são pessoas que fazem a endoscopia somente na rede social. Às vezes pegou a foto e sai postando dizendo que é o master não sei o que de tal coisa. Não, aqui todos realmente fazem o que estão falando, o que estão ensinando. Além de ter uma formação realmente para isso. Fala lá, Renatinho. Eu só queria aproveitar o gancho para perguntar isso que você estava falando, porque, por exemplo, igual o nosso curso. O nosso curso é um negócio tão legal, tão diferente, assim, eu me empolgo em me envolver nesses projetos, porque a gente estava falando de capacitar, né? De uma forma, tipo, resumindo, capacitar. Como perguntaram, a gente vai poder já sempre fazendo e tudo mais. Esse curso é tão legal porque você pode ver, ele vai de 8 a 80. Então a gente está fazendo, a única parte mesmo que a gente não está fazendo é uma parte de muro, que seria um sistema um pouco mais distante e tal, mas a gente fala, por exemplo, da parte respiratória, da parte gástrica e da parte otológica. E aonde você vê isso? E assim, muitas vezes a gente consegue correlacionar que até a parte otológica tem uma correlação totalmente direta com a parte respiratória, por exemplo, pelino, com pólipo e tudo mais. E isso é uma coisa muito bacana, porque a gente acaba até dando uma ferramenta para, de repente, dentro da endoscopia, seja ela gástrica, seja ela respiratória, seja ela otológica, até mesmo depois, futuramente, desenvolver um outro curso, a parte urinária, que a gente tem muito profissional fera, poder também direcionar e falar, puxa, velho, eu estou fazendo essa parte respiratória, eu estou gostando muito dessa parte respiratória, e por que não fazer uma pós ou me aprofundar na parte de pneumologia, ou que seja na parte de otorrino, que hoje a gente sabe que na veterinária não tem uma pós-graduação ou uma especialização de otorrinolaringologia. Só que, assim, é aquela coisa que a gente tem que colocar. Não existe uma pós? Não existe. Mas existe a aplicabilidade da otorrinolaringologia, por exemplo, na medicina veterinária? Pode.
Claro, é só a gente interpretar corretamente o nome otorrinolaringologia. Oto, orelha, no caso, já mudou, né? Mas é orelha, rino, cavidade nasal, rino, né? Laringe, logia, estudo, otorrinolaringologia, estudo. Então, existe essa aplicabilidade quando a gente fala de procedimentos de diagnósticos cirúrgicos e todo esse sistema, né? Da cabeça, do pescoço para cima. Então, é uma coisa também que, poxa, eu posso, cara, começar a trabalhar e aplicar o que eu aprendo no curso de Impulsionivete no meu dia a dia. Ou aquela pessoa que já é um pneumologista, ou aquela pessoa que já é um gastro, ou aquela pessoa que também hoje é muito legal de ver os dermatos trabalhando muito com a parte de oto, né? Então, assim, o próprio curso faz abraça toda essa questão de desenvolvimento técnico na parte de procedimento, de exames, até mesmo onde você pode aplicar na parte clínica. Entende? Então, não impede a você falar, puxa, gostei pra caramba de fazer uma rhinoscopia lá no curso de Impulsionivete, uma laringe. Putz, quer saber? Eu acho que eu tenho uma predileção, eu tenho um feeling grande para a parte respiratória e começar a desenvolver isso, sabe? Virar um pneumologista, ou de repente, putz, gostei pra caramba de fazer aquela parte gastro com a Lu, com o Pedro, com o professor Pedro Paulo, ou fazer aquela PEG, fazer a outra coisa, né, Pedrão? Aproveitando, a gente vai ter também um negócio, né, que, cara, dificilmente você vê, até mesmo em teoria, que é a parte de mucosectomia, não é isso? Também, uma coisa assim, com a Polipec, não é? Não foi o que a gente estava falando? Então, que curso que oferece isso? E te dá esse tipo de ferramenta para você desenvolver até a tua paixão por uma área muito específica, porque a tendência, gente, hoje é essa. A gente trazer um modelo de enxergar da medicina humana para a veterinária. A gente vê, por exemplo, hoje na ortopedia da medicina humana, a gente vê o cara que é especialista em cotovelo, em punho, em joelho, né? E a gente está vendo que a veterinária está seguindo esse caminho. Aquele cara aquela pessoa, aquele veterinária que está seguindo o caminho, tipo, pô, quero trabalhar só com respiratório, quero trabalhar só com gastro, quero trabalhar só com oto. Pô, tem dermatologistas, cara. A gente teve agora a palestra, acho que 2-3 semanas atrás, com a Karine, que, pô, ela é baita veterinária, ela é dermato, mas assim, sei lá, 80% da rotina dela hoje é otoscopia, né? Virou uma referência, é uma referência. E assim vai. Então, eu acho que esse curso nosso é muito louco, assim, por causa disso. A gente oferece uma ferramenta que, cara, você vai poder falar, pô, eu tenho essa ferramenta, agora eu vou utilizar ela para quê? Para gastro, para respiratório, para oto, e assim vai, sabe? E eu acho isso muito incrível. A abrangência que a própria endoscopia, no geral, dá pra gente. Sem uma dúvida. Uma pergunta que foi feita aqui onde eu consigo estágio em São Paulo? Primeiro, eu já vou indicar o cara aqui, que é o Renatinho. O Renatinho é o cara que faz uns 10 procedimentos no dia, às vezes aí. Ele só esquece onde ele larga o carro de vez em quando, mas no final você consegue chegar, tá? Mas existem vários colegas. A endoscopia, de uma forma geral, a gente consegue fazer uma interação muito grande. A gente tem muitos amigos. Infelizmente não dá para a gente botar um curso com 10 professores, mas se pudesse a gente conseguiria, porque a gente tem vários camaradas assim que realmente falam, ó, tal pessoa entra, tal pessoa. Então vale muito a pena mesmo. Aproveitando, né, quero mandar um grande abraço aqui pro meu amigo e foi meu professor, um grande mestre, o professor Rinaldo Viana. O Pedrão mandou um convite para ele fazer um curso de grandes animais no Impulsionivete. Já ele vai estar provavelmente também fazendo parte aqui desse time, na parte de neonatologia de grandes animais, a turma que gosta dessa área. Professor Rinaldo, um grande abraço. E é isso, gente. Tem até indicar para onde você vai com o estágio, a gente consegue. Ó. Eu tenho aqui mais uma pergunta, né? Seria bem legal, viu? O Renato retirando uma pedra de um macaco prego de um zoológico. Rapaz,
o Renato vai, como eu falei, dos cães e gatos, que é a maior rotina dele, que o pessoal vê, né, o que dá destaque, né, quando vê nas postagens, geralmente, quando ele está fazendo o gorila, né, como diz ele na apresentação, mas o cão e gato é a rotina grande do Renatinho. Então, tem vários colegas que vão acompanhando com ele, vale a pena. Se for para o interior de São Paulo, Pedrão Herrera, mas é um cara que ele também vai rodar bastante, você consegue acompanhar. Se for para a região ali de Prudente, se for chegando já para o lado de Ribeirão Preto, Franca, tem a Luísa. Se quiser vir um pouquinho mais longe, também aqui na universidade está de portas abertas para receber todo mundo que queira fazer estágio dentro da área de videocirurgia, endoscopia, cirurgia geral. Aqui os nossos casos também são bem variados. Hoje a minha endoscopia foi com bezerros. Era uma avaliação ruminal dos pacientes. Hoje foi com bezerro. Na verdade, hoje eu fui lá só dar um alô para a turma que estava fazendo. O Luiz Henrique, que é meu orientado de doutorado, mais o Tiagão, o Heitor. Aproveitei para bisulhar um pouquinho nas minhas férias, né? Eu estou de férias ainda. E Xará, eu queria aproveitar também e agradecer a nossa equipe. A Bruna, né, todo o pessoal que dá esse apoio para nós, né, o Tiagão, o Gustavo, nossa, agora fugiu o nome. A Késia, sabe? A namorada do Thiago. Tem a Bia que saiu agora, mas também trabalhou muito com a gente. A Bia saiu porque agora vai estar trabalhando na UOL, cara. Conseguiu um trabalho de famoso. E como é que é o nome da namorada do Thiago? A Clarice. Clarice também, também está com a gente aí. Né? As nossas esposas, né, Xará? Tanto a Ed quanto a Daniele. Então, né? Puxa vida, dão um suporte para nós gigantesco. Então, eu queria agradecer também todo esse pessoal aí que sempre está nos apoiando e nos ajudando, nos orientando, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí. E aí eu passo a palavra agora para a Luísa poder se despedir e também deixar suas considerações finais. Oi, pessoal. Aqui aconteceu um evento incrível, até coloquei no mudo. O professor está acostumado com isso, né? Mas está chovendo aqui na minha cidade. Tá uma... mas assim, eu gostaria de agradecer a todo mundo também. Nosso quarteto fantástico, né? Que é uma equipe, o professor Pedro Paulo estava falando da endoscopia e essa grande rede de apoio que a gente consegue ter entre os colegas, eu acho isso divino, principalmente entre nós quatro também. Eu peço muita ajuda e orientação de todos que estão aqui, né? E toda dúvida, tudo que vocês tiverem, que forem os alunos, né? Não precisa ter vergonha, a gente é um pessoal humilde, gente, tá? Podem entrar em contato, não tem nada de estrelismo, a gente conversa, troca ideia, e eu acho que isso é um grande diferencial também. Quando alguém faz um curso, essa possibilidade de interação com os professores, né? Com quem está ensinando, eu acho isso de grande valia, tá bom? Então, no mais, espero vocês lá. E compartilhem aí também nossa live para quem vocês sabem que tem interesse nessa área, que gostaria de conhecer. A gente fica à disposição. E aí, eu já vou falando. Como o Pedrão é bom de negócio, se tiver um grupo de pessoas que queiram se inscrever, ele dá um desconto aí pelo Impulsione, viu? Isso aí... Pedrão é bom de negócio, gente, é para atender todo mundo. Se tiver grupo, pode procurar, entre em contato, manda uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp dele, tá lá no próprio Instagram do Impulsione, que dá um descontão, eu tenho certeza. Agora, gente, por favor, lembrando, esse curso ele tem vagas limitadas, tá? A gente não consegue, até para conseguir realmente dar um apoio individualizado, que é o que a gente quer fazer, a gente não vai poder ter um número muito grande de alunos. Então, precisamos, quem tiver interesse, corre aí. E terminando esse primeiro curso, a gente já vai lançando a segunda edição e tudo mais, mas não espera a segunda não, já faz esse agora. E
que vai ser muito legal, gente. Esse vai ser um curso que realmente eu estou contando as horas para chegar. E aproveitem, porque o valor promocional de lançamento ainda está valendo, tá? Essa semana nós teremos reajuste no preço, tá? E esse desconto é muito significativo, né? Então aproveitem, para quem tem interesse em fazer esse curso, faça inscrição o quanto antes, porque logo, logo nós vamos fazer a alteração do preço no site, e aí vai ficar bem mais caro, tá? Então, fiquem atentos a isso daí. E agora vou finalizando, vou me despedindo aqui dessa live bacana demais, com essas grandes feras, né, que fazem esse time da Impulsionivete, fazer esse curso se tornar uma realidade e realmente entregar um grande diferencial para os nossos alunos, tá? Então a gente busca realmente, né, entregar algo que realmente vá fazer diferença na sua vida e na sua profissão. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês, Pedro Paulo, Renato e Luísa, tá? E toda a equipe da Impulsionivete e nossos patrocinadores também. E lembrando um resumo bem rápido aqui, porque todos já falaram dos grandes diferenciais e tudo mais. Então, é um curso rápido de endoscopia digestiva, respiratória e otológica. Tá? Nesse curso nós vamos ter tanto toda a parte teórica, para você entender toda a parte da anatomia, nós teremos também as aulas práticas, que serão bem intensas, então nós vamos ter no sábado das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, tá? Então não pensa que você vai vir para o curso não e vai ficar de balada no sábado não, não, vai ter para estudar e nós vamos pegar firme mesmo para você sair daqui com capacidade e com conhecimento suficiente para poder colocar em prática o que você aprendeu, tá? Tanto para quem não sabe nada da endoscopia, para quem vai começar, até mesmo para profissionais que nós já temos inscritos, que já trabalham com endoscopia e que querem aprender algo mais sobre respiratório, sobre otologia e etc. Tá? E lembrando das intervenções, que é o grande diferencial desse curso que nenhum outro dá. Tanto na parte esofágica de dilatação, quanto na parte gástrica para colocação da PEG, quanto também para remoção de corpos estranhos, de estimulações que nós vamos colocar para ser feitas, tá? E também na parte respiratória, com o uso do laser cirúrgico para poder fazer tanto na parte otológica, meringotomia, utilizando laser também para fazer vaporização dos turbinados aberrantes, enfim, até mesmo a estafilectomia. Então, olha, e também, sem falar também da parte de diagnóstico, lavagem broncoalveolar, então tudo isso nós vamos ter nesse curso. Então, gente, não tem nada melhor do que isso no mercado. Tá? Então, a gente quer realmente entregar algo para você que o valor do curso vale a pena para a sua qualificação para poder estar utilizando a endoscopia da forma correta e também para poder estar oferecendo uma gama de serviço ainda maior, ok? Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live, quem compareceu, quem fez pergunta, sabe? Quem está aqui com a gente e também nós vamos deixar aqui disponível tanto no Instagram da Impulsionivete, como também essa live no YouTube da Impulsionivete, ok? Se quiserem saber mais, acesse o site da Impulsionivete, www.impulsionivete.com.br, ou acesse o link da bio, que tem lá o nosso site, e também tem, acessando o nosso site, vai ter o WhatsApp, todas as informações, se quiser conversar comigo pessoalmente, fiquem à vontade, estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Vamos ficando por aqui, obrigado mais uma vez a todos, Xará, Pedro Paulo, meu irmão querido, Renatinho e a Luísa. Um beijo para vocês, até mais, até a próxima. Pessoal que esteve aí com a gente, um beijão para vocês e obrigado por comparecer e fazer essa live ser realidade. Um abração, tchau para vocês. Boa noite, pessoal, um grande abraço.